Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Meus irmãos, dia 6 de agosto, dia da festa da transfiguração do Senhor. Para nós compreendermos bem o que foi a transfiguração de Jesus Cristo e, portanto, a partir disso, qual é a mensagem que este Evangelho, esta liturgia quer nos passar, nós precisamos entender uma coisa. Quando o Senhor se encarnou, quando Ele se fez presente neste mundo, na sua vida pública também, quando Ele andava com seus discípulos, o que as pessoas viam era um homem comum, como qualquer outro, como vocês estão me vendo, como você vê a pessoa ao teu lado. Não havia um brilho especial ou algo que mostrasse externamente às pessoas que ali era Deus encarnado. A divindade de Cristo estava escondida, estava velada por baixo da sua sagrada humanidade. Portanto, as pessoas precisavam de fé para reconhecer que Jesus era Deus. E hoje acontece que Jesus tinha feito um anúncio de sua paixão. Ele havia anunciado aos seus que ele deveria sofrer, morrer, para depois ressuscitar. E certamente os discípulos ficaram sem compreender bem aquilo, porque ele era o Messias, ele era o Senhor enviado, ungido de Deus, o Salvador. Como é que ele sofreria a cruz? Então, o Senhor, em sua infinita misericórdia, quer consolar e fortalecer os seus discípulos. Então ele chama aqueles 3 que lhe eram mais próximos e vai com eles para o cume do monte que na tradição da igreja se identificou como o Monte Tabor. Pedro, João e Tiago. E ali, quando eles chegam ao alto do monte, a palavra diz: o Senhor se transfigura diante deles. Lá no Evangelho segundo São Marcos, nós lemos assim que as suas vestes ficaram tão brancas com uma alvura tal que nenhuma lavadeira na face da terra poderia deixá-las assim. O que foi isso, meus irmãos? O véu foi descoberto. A divindade de Cristo foi desvelada. Aquilo que estava por trás da sua humanidade foi mostrado, foi revelado visivelmente. A glória divina de nosso Senhor foi finalmente mostrada aos discípulos. E assim, aquele anúncio da paixão que tinha caído com aquele peso no coração deles, ganhou sentido. Porque o mistério da paixão conduz à glória da ressurreição. Assim eles foram fortalecidos para enfrentar o caminho da cruz. Em primeiro lugar, portanto, a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo nos consola diante das nossas cruzes. O Senhor mostra que mesmo quando nós não podemos ver, a sua divindade está presente. Mesmo que por trás de um véu, Ele continua sendo Deus. Ele continua presente nas nossas vidas, atuante em nossos caminhos. Mas, quando nós olhamos para o Senhor transfigurado, que antecipa assim a sua gloriosa ressurreição, nós olhamos também para aquilo que nós somos chamados a ser um dia gloriosamente nos céus.
A nossa fé, a doutrina dos novíssimos na igreja, ou seja, das últimas coisas, nos ensina que quando nós morremos, o nosso corpo se separa da nossa alma. Então, o nosso corpo é sepultado, a nossa alma se apresenta para o juízo particular, podendo ser condenada caso morramos em pecado mortal, ou já contemplar a Deus face a face no céu, caso esteja em estado de perfeita santidade, ou ainda ir para o purgatório para se preparar para a glória do céu, caso ainda haja impurezas, penas. Mas, quando o Senhor vier, quando nós rezamos o creio para julgar os vivos e os mortos, na parousia, então os mortos ressuscitarão. As almas se unirão aos corpos ressuscitados. Assim nós seremos completos, nós seremos inteiros novamente. E as almas, os condenados, ressuscitarão para o castigo eterno. E assim, veja, nós podemos concluir que o sofrimento daqueles que estavam no inferno, que se vivia somente na alma, se viverá também no corpo. Mas também aquelas almas que gloriosamente estavam no céu, ou que estavam no purgatório, ou que estavam em vida aqui, mas na graça de Deus, não viverão mais a alegria do céu somente em alma, mas em corpo e alma. E os nossos corpos serão semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele porque o veremos tal como Ele é. Quando nós contemplamos o Senhor transfigurado na ressurreição, nós vemos como serão os nossos corpos gloriosos, nos quais não haverá mais dor, não haverá mais imperfeição, mas haverá a resplandecência da glória divina. Nós seremos como Cristo ressuscitado. E isso, portanto, nos enche de esperança, meus irmãos. Nos enche de alegria. Se você está desanimado, aliás, sempre que o desânimo queira nos abater, pensemos no céu. Vale a pena sofrer por aquilo que é eterno, sofrer por um momento, por um instante que passa, por uma glória, por uma alegria que não passará, que será vivida para sempre, eternamente. Depois que os discípulos viram aquilo, eles foram tomados de uma imensa alegria e queriam ficar ali. Pedro diz, vamos fazer 3 tendas, enfim. Mas o Senhor mostra ainda mais alguma coisa a nós, importante. Ele mostra que nesta vida nós temos que viver com os nossos olhos no céu, com o nosso coração na eternidade, mas fazer da vida comum, da vida cotidiana, uma vida que tenha sentido de eternidade. Então, o Senhor diz, não, vamos descer do monte. E assim como Jesus vivia ali no cotidiano, a divindade invisível, nós também, em nosso cotidiano, na nossa missão diária, no apostolado do dia a dia, que viveremos a graça eterna. Que esta liturgia, meus irmãos, coloque os nossos corações no céu, corações ao alto. Que o Espírito Santo nos dê um olhar de eternidade diante de tudo que vivemos, diante dos problemas, das dificuldades, das dores. Tudo passa, Deus não muda. Você é chamado à eternidade. Que o Senhor abençoe a tua vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.